Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito especial por ser o Dia dos Pais, a comemoração do Dia dos Pais. Embora o Dia dos Pais deva ser comemorado todos os dias. Eu não sei se você teve o privilégio de ter um pai ou conviver com o seu pai. Nos últimos meses tenho tido a oportunidade de acompanhar mais de perto a convivência com meu pai. Meu pai, esse homem que você está vendo aí na foto, hoje ele está com 87 anos de idade. E no dia 25 de janeiro de 2022, agora, era feriado em São Paulo, e eu estava estava à frente da inauguração da Igreja Assembleia de Deus Ministério Interlagos, na nossa sede. Por volta de 16 horas, meu pai estava comigo na igreja, quando recebi a notícia que minha mãe tinha passado para a eternidade. Rompi ali uma relação conjugal de 60 anos de matrimônio com o meu pai. Coube a mim a tarefa árdua de anunciar para o meu pai que a minha mãe havia falecido. Chamei-o para a sala pastoral para lhe anunciar o falecimento da minha mãe, a sua então esposa. Meu pai recebeu a notícia com muita serenidade e sabedoria, e naquele momento ele decidiu que ficaria comigo na igreja até o término do trabalho, que se estendeu até por volta das 22 horas. No dia seguinte, antes de irmos ao cemitério para tratar do sepultamento da minha mãe, chamei o meu pai para tomar um café comigo e pedi para que ele me ensinasse a ler a Bíblia que ele havia me entregado na inauguração da igreja no dia anterior. Ele, com aquela serenidade toda, pediu para que eu sugerisse o tema do estudo. Então eu disse: pai, vamos falar sobre morte. Mas ele recusou aquele tema na mesma hora. E eu entendi perfeitamente que ele não queria falar sobre morte. Então ele disse: vamos falar sobre conhecimento divino. A partir daquele dia, nasceu um programa que nós criamos chamado Café com Pai Lavra. Desde então, estamos gravando esse programa todos os dias pela manhã. E aí, um desses dias eu cheguei em casa e perguntei a ele: pai, nós estamos na semana do Dia dos Pais. Eu gostaria de ouvir do senhor 3 conselhos de um pai para o filho ou do filho para o pai. E se você não tem pai, ou não teve o pai presente, ou até mesmo tem uma mágoa, uma ferida no seu coração com o seu pai, permita-me dividir esse conselho com você e adote esse conselho como se fosse do seu pai. Mas antes de ouvir os 3 conselhos, gostaria de falar um pouco sobre essa pessoa, para vermos se ele tem autoridade para nos aconselhar. Meu pai, uma pessoa muito simples, nasceu em uma família muito pobre no interior de Minas Gerais, em uma cidade chamada Rio Espera. Teve 7 irmãos. Meu pai não foi um empresário, não construiu grandes fortunas e nem foi possuidor de grandes riquezas materiais. Mas com toda simplicidade, foi muito sábio e criou 10 filhos com muita honra e dignidade. E tem sido uma pessoa muito temente a Deus. Mesmo tendo pouco estudo, tem uma memória de dar inveja até em computadores, pois ele conhece versículos da Bíblia Sagrada de cor e salteado. E sem precisar de ler, nas Escrituras, ele sabe aonde está a maioria dos versículos. Meu pai sempre foi uma pessoa alegre e de coração muito puro e acolhedor. Não teve empresa, mas criou vários filhos empreendedores. Pois junto com a minha mãe, desde cedo, eles nos ensinaram que o sucesso só viria através do trabalho e da honestidade. Ele teve uma vida marcada pelas perdas familiares, pois mesmo não sendo o filho mais velho, acompanhou o enterro de seus pais e de todos os seus irmãos. Começando pelo nosso avô, Bento. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de conhecê-lo.
Depois de a morte, ceifou a vida de seus 7 irmãos, começando pelo Francisco, conhecido como tio Chico. Depois partiu o tio Zé Bento. Depois, como se fosse uma facada, partiu a sua mãe Isabel, conhecida como Vó Sazabé. Depois foi embora a tia Efigênia, conhecida como Tia Nega. Passado um tempo, foi a vez do tio Nonô, o barbeiro da família. Depois foi a vez da tia Maria, seguida pelo tio Dudé, o mais velho dos irmãos. E depois o seu irmão caçula chamado Valtinho. E por último, depois de uma convivência de 60 anos juntos, Deus recolheu a sua esposa, a nossa matriarca chamada Maria Luciana Evangelista. Me lembro que meu pai foi capaz de repartir uma bala com 6 filhos e todos ficaram satisfeitos. Como disse anteriormente, ele é uma pessoa muito temente a Deus. E me lembro que no dia em que ele trabalhava registrado numa grande empresa, estava tudo normal, tudo certo, cuidando das crianças, éramos todos pequenos. E ele chega com uma conversa dizendo que Deus havia falado com ele para que ele fosse para uma cidade de Minas Gerais para fazer a obra de Deus. Olha, me lembro que nunca havíamos pisado naquela cidade. Então ele pediu as contas do emprego e fomos para Minas Gerais, para uma cidade chamada Conselheiro Lafayette, para realizar a então obra de Deus que Deus havia solicitado. Como se fosse uma obra de milagre, Deus preparou tudo, casa para morar, recursos para nos mantermos. Permanecemos por lá por um período de 3 anos. Confesso que no último ano foi muito difícil, mas Deus nunca desamparou. Enfim, teria aqui muitas experiências para contar de tudo que vivemos com meu pai e que estamos vivendo com meu pai. Mas vou me ater aqui e ouvir os seus conselhos, porque depois dessa história, tenho certeza que ele tem autoridade para nos aconselhar. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Sr. João, nesses dias dos pais agora, eu queria usar aí a sua experiência e qual o conselho? Eu queria ouvir 3 conselhos do senhor para todos os filhos e também para todos os pais, mediante as escrituras sagradas. O que o senhor tem aí como conselho para nós nesse dia de hoje, nessa semana do Dia dos Pais? Qual o primeiro conselho que você tem para dizer para nós aí? Eu digo o primeiro conselho é para os pais. Um legado que a gente deixa para os pais aqui, no Dia dos Pais, eu tenho aqui conselho, assim, o primeiro conselho primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus está em primeiro lugar, né? Deus está em primeiro lugar, em primeiro lugar. Primeiro que a família, primeiro que tudo. Primeiro que tudo, primeiro que a família, primeiro que tudo. Então aí eu conselho amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo. E o próximo como a si mesmo. E fazer o bem, né? Sempre que puder. Pois fazer o bem é uma recomendação bíblica que você pode até me ajudar aí, pode ler aí no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Deixa eu ler aqui, está dizendo assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não a houvermos desfalecido. Isso. Então o conselho que o senhor dá, além de amar a Deus em todas as coisas, é não se cansar de fazer o bem. Sempre que puder, fazer Sempre que puder fazer o bem. Agora o segundo aqui, ainda vem a família, né? Primeiro Deus, depois a família. Primeiro Deus e depois a família. Em segundo lugar, a família. Olha, deixa eu dar uma frase para você. Nenhum sucesso ele é válido se for em detrimento da família, né? Não vale a pena você destruir a família para você ter sucesso. Não, de maneira isso é o contrário, né? Então, o segundo conselho O segundo conselho aqui é a família. A família começa com o pai, né? Você precisa ser um bom pai. E eu posso dizer isso. O senhor pode dizer isso. Esse eu também posso dizer. Tem que ser um bom pai. Ser um bom pai. Primeiro ser um bom pai.
ser um bom marido para a sua esposa, para a sua esposa. Ah, para a sua esposa, não é para a esposa dos outros, não. É para a sua esposa. E ser um bom pai para os seus filhos. E ser também amigo dos seus filhos. Porque o pai tem que ser pai, mas é amigo. Também tem que ser amigo. Amigo dos seus filhos. Tem que ter amigo, porque tem pai que também não conversa com o filho, às vezes briga com os filhos brigam com o pai, não pode. Então, o exemplo tem vindo do pai. O exemplo tem que vir do pai. Do pai. Tá vendo aí, gente? Se ele amar os filhos vai amar também. Maravilha. Então, agora, tem alguma referência? A referência que eu tenho aqui para os pais e para os filhos está no livro de... Primeiramente, eu terminei de dizer aqui, né? E dar uma boa educação a eles e ensinar também a trabalhar. Ensinar. Porque tem pai que não quer ensinar o filho a trabalhar, né, São João? Tem que trabalhar. Ensinar a trabalhar. Muito respeito também ao seu semelhante, né? Porque você vai trabalhar numa firma, por exemplo, você tem ali seus encarregados, tem ali seus superiores ali, então você tem que dar um exemplo para eles. Trabalhar direitinho, né? E tem gente que às vezes não trabalha direito. Entendeu? E aí a referência aqui para os filhos é Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 e o versículo 4. Vós, filho, isso. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Né? Não é em Deus, né? É isso aí. Depois, o senhor falou o versículo 2, né? Versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Esse primeiro mandamento está lá no livro de Êxodo, né? No capítulo 20, versículo 12 está lá. Está lá escrito. Então, lá primeiro lá. Então o segundo está aí. O segundo está aí, né? O primeiro mandamento com promessa. Com promessa, que se honrar o pai e a mãe, vai viver bem, né? Vai viver bem, viver muitos dias sobre a terra e vai ser muito bem sucedido. Vai ser bem sucedido, olha aí. Tá vendo, pessoal? Né? É dessa maneira. E qualquer outro, aí você e para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Muito tempo. Então essa é a promessa, esse é o primeiro mandamento. Então honra o teu pai. É o filho que não honra o pai, não honra a mãe, muitas vezes ele vai fazer coisa errada e acaba morrendo. Cedo, né? Porque não obedeceu o pai e não honrou a mãe, né? E o 4 agora fala para quem? Para os pais. Para os pais? Eu tô vendo aqui, ó. Conselho para os filhos, agora para os pais. Pai. Ó, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina, na admoestação do Senhor. Não é? Isso. O terceiro conselho é não ser precipitado quando tiver de resolver algum negócio, qualquer negócio. Então, não ser precipitado, porque tem gente que às vezes, ainda bem não começou a pensar, já vai resolver o negócio. Olha aí, gente, não ser precipitado para fazer alguma coisa. Tem que orar antes, pensar muito, São João. Não, tem que fazer o seguinte, fazer o seguinte. Primeiro fazer uma oração e pedir a Deus a direção. Faz uma oração e pede a Deus a direção. Eu tenho muita prova disso aí. Toda vez que eu vou resolver alguma coisa, quando eu não oro, muitas vezes eu quebro a cabeça. Aí, tá vendo? Mas quando eu vou primeiro buscar a Deus, Deus me dá a direção. E também combinar com a esposa, né? Tem gente que faz a coisa sem combinar com a esposa. Você que tem a esposa aí, você precisa combinar com ela. Combinar combinar com ela, né? Combinar com ela. Porque às vezes se tiver de acordo dela, né? E as mulheres têm uma cabeça muito boa. Viu? As mulheres têm uma cabeça muito boa, né, senhor? Muitas vezes quebrei a cara porque não acatou o conselho dela. E tomar conselho também com o pai ou com a mãe. E pensar 3 vezes, José, é importante. Pensar 3 vezes antes de fazer aquele negócio. Pensa uma vez, pensa 2, pensa a terceira vez. Aí você vai ter uma decisão mais correta. Esse conselho maravilhoso, gente, que é um prazer estar aqui. Você de pai para filho, de filho para pai, tá tudo muitos aqui. Muitos pais por aí, né? Que Deus abençoe, te dê um dia abençoado. Que